chega uma hora do seu dia que, cara, você só quer saber o que tá acontecendo na sua vida. Você quer entender um pouco do porquê que eu não estou 100% no meu potencial. Por que eu não sinto, porque eu não sou como eu era antes. Porque que eu, cara, eu tô aqui, um exemplo, eu tô sentado no sofá de casa depois do trabalho. E, cara, quantas coisas que eu fazia antes, depois do trabalho, ou quando eu era criança mesmo, nesse mesmo horário, que eu fazia por gosto. E que eu via que eu tava evoluindo, que era uma coisa. Cara, aprender um instrumento, por que eu não tenho mais essa vontade? Bom, no vídeo de hoje é um pouquinho sobre isso. Ladies and gentlemen, meu nome é o Santi Xota, seu novo artista e produtor favorito, tá bom? Hoje testei essa lapela aqui da AliExpress. Esse não, que é só o adaptadorzinho. Eu testei essa lapela aqui, que eu tô sem lapela. Eu tinha muita lapela, agora não tenho mais. Eu tenho, né, essa lapela aqui, que ela tá reconhecendo como fone. E eu tô ficando muito bolado porque não tá reconhecendo. Aí o que eu tava pensando? No próximo vídeo, eu vou usar o headset. Aí o que eu tava pensando? Colocar, tipo, perto assim, tá ligado? Ou fazer isso aqui, ó. E usar como microfone. Eu não sei se vocês vão se incomodar tanto assim. Eu acho que vai. Mas, cara, é complicado não viver sem essa lapela aqui. Foi quanto? R$ 6, acho que eu já falei. R$ 6. E, enfim, não tá prestando. Mas, enfim, esse tá pelo celular. Aí eu vou usar o vídeo de hoje sem o microfone. E no próximo vídeo, não se surpreendam quando eu tiver com um fone, com um microfone desse. Porque é o jeito, é uma qualidade melhor, eu uso mais fone porque eu trabalho no computador, faço as coisas no computador. Então é melhor no headset. E no celular eu sei que é complicado, tem muito barulho de construção. Principalmente aqui, tá com uma construção aqui do prédio, que eu moro aqui no centro de Florianópolis por enquanto. E tá tendo essa construção e tá barulhenta pra caramba. Então não se preocupem também. Não se preocupem não, mas não se incomodem com os barulhos de construção aqui também. Bom, vou continuar um pouquinho do assunto. Eu vou tirar aqui porque vamos fazer o teste do. Cara, de como seria com o fone aqui. Vamos ver se vocês se incomodariam. Porque fica com esse negócio aqui na minha cara, parece que. Meu Deus do céu. Aí, enfim, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a situação de parece que você está. Uma palavra certa é limbo. Cara, eu tenho 21 anos, sou novo, sou 2005, nasci de uma família muito ambiciosa, muita, muita, muito trabalho para lá e para cá, muita mudança, então, para ir em busca dos sonhos, né? E eu sempre vivi muito isso, eu sempre vivi a base do sonho, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas eu sempre quis saber como eu poderia fazer aquilo. Como é que eu poderia, cara, como é que eu tô fazendo nada, o que eu poderia fazer? Ou alguém poderia me ensinar a fazer alguma coisa pra... Não em questão de dinheiro, mas em questão de, cara, de ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa que... Porque sendo uma pessoa melhor, as consequências são melhores. Então, quando você estuda muito, você tem a consequência de um trabalho melhor. Quando você luta muito, uma hora ou outra você vai ganhar de uma competição. Se você for numa competição, existe esse porém, mas quando você luta por prazer e quando você vai... Um exemplo, nem luta, mas quando você tem uma presença de alguém que vá te ofender ou vai fazer alguma coisa ruim contigo, você tem essa noção. Então, noções transmitem consequências boas. Consequências. Não necessariamente boas ou não necessariamente sejam 100% boas. Então, se você tem uma noção ruim das coisas, você vai ter consequência ruim das coisas. Então, enfim, no caso, sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e sempre alinhei muito o meu trabalho como música, uma ambição. Sempre lidei muito como, cara, é uma ambição minha crescer profissionalmente no quesito de ganhar dinheiro, sim, porque eu não sou herdeiro. Eu não tenho nada do meu nome, minha família não tem quase... Acho que, cara, estamos vivendo agora de aluguel. E, cara,
É isso, eu não nasci herdeiro, minha avó não é rica, meu avô não é rico, eu não tenho bisavô explorador de ouro, então eu sempre vivi procurando, buscando melhores formas de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, pra ter umas coisinhas no final de semana, pra ter umas coisas boas no final de semana, pra sair, para quando tiver um relacionamento eu conseguir pagar algumas coisas. E, cara, antigamente eu não tinha muitas coisas pra fazer porque, cara, eu estudava. A única coisa que eu fazia era ir pra escola de manhã, cara, gasear a aula com meus amigos. Chegava em casa, ligava o PC, jogava e acabou. Então, eu não era uma pessoa muito ambiciosa. Eu era uma pessoa que viver. Não é nem questão de viver, mas era uma pessoa sobrevivente, um exemplo. Uma pessoa que só que quase não fazia nada. Eu só fazia isso, era a sobrevivência. Eu comia, bebia e dormia. Era isso. Então, e nunca deixei esse meu lado explorador, meu lado explorador, nunca deixei, que me fez ser mais criativo, não é que me fez mais ser criativo, porque eu já era criativo, só que eu não deixava isso exposto para mim mesmo e não deixava isso aberto para explorar. Era uma coisa muito interna. Então eu sempre vi muito num caso de, cara, eu só tô fazendo minha obrigação e acabou. Bom, eu tive isso tinha 16, 17 anos quando eu comecei a ter essa ambição de, cara, eu gosto disso, eu quero ter isso na minha vida, eu quero viver isso, porque eu sei que, cara, eu tenho tudo pra viver, eu tenho tudo pra sentir como uma pessoa fodona daquele rumo, porque é uma coisa que eu gosto, eu não quero trabalhar com uma coisa que eu não gosto. Beleza, comecei a fazer música. Música eu comecei a fazer em 2023. Segundo semestre, mais ou menos, 2023. Eu tava no terceiro ano, tava só fazendo coisa, tipo, nem fazia tarefa, eu só fazia a prova. Muitas matérias fui pra final, porque eu me liguei muito. Era uma época muito boa na minha vida, porque, cara, eu não tive mais aquela sensação ruim de, só vou fazer uma coisa que eu quero, não sei o quê. Não, eu pegava o computador, eu aprendia produção musical, porque eu sabia, eu descobri cedo, o bom é isso, que era uma ambição minha, que era um sonho prático que eu quero fazer, um sonho concreto, é um sonho que eu quero concretizar. Bom, estamos em 2026, eu não tenho eu tenho projetos guardados, mas não tive mais atualizações de projetos, porque eu estou no limbo. Então, isso provavelmente acontece com você quando você estava num estudo que você queria muito fazer e não se teve mais motivação, não se teve mais desempenho como era antigamente, não teve uma rede de apoio, por exemplo. Você tinha uma rede de apoio, você tinha amigos e depois, um exemplo, seus amigos foram para o outro lado e você não tem mais essa rede de apoio, então você não se sentiu mais acolhido, ou enfim, são muitos casos que acontecem quando você tenta num limbo. Bom, o limbo acontece quando cara, a sua cabeça tá em mil e uma coisa, você automaticamente teve que deixar um exemplo, substituto. É igual um jogo de futebol, você tem os jogadores que antigamente eram muito bons e que faziam muito gols, mas vai ficando mais velho, e eles não vão fazendo mais gols. Então os mais novos chegam e começam a ir para os jogos, e os que eram antigamente, que eram muito bons, eram os craques, vão começar a sair. Então é o caso do limbo. O limbo é quando você tinha um hábito, um objetivo, e você vai aos poucos degradando aquela questão da motivação, do hábito, do fazer. Então eu tô nesse limbo. Confesso que boa parte é muito mais emocional do que uma coisa mais de improdutividade, porque eu desenvolvo não, né? Mas eu faço música, ao mesmo tempo desenvolvo muitas coisas de sistema, então
O mercado de trabalho tá batendo na porta e desde quando eu saí do terceirão, aí é a coisa, ó, bora trabalhar, né? Tá ligado? Trabalhar sério, trabalhar de carteira. Então eu tive que fazer. Porque a minha família é assim, minha família é, cara, ó, batendo na porta, vamos embora, vamos continuar, vamos manter, vamos querer, é igual, eu não sei se tem outros lugares, tem pessoas falando, vamos querer, mas ó, vamos querer, bora, vamos querer. E acontece que eu tive que entrar nesse mercado. Então, eu não entrei numa faculdade pública, eu não tenho, se eu fosse de medicina, por exemplo, eu não tenho como ficar 7 anos sem trabalhar. Eu preciso garantir uma grana. Então é isso. Esse limbo tá acontecendo na minha vida e o cenário que eu te falei no início é a mesma coisa que tá acontecendo comigo. E, cara, eu não. É mais emocional, eu acho. Provavelmente você tá passando também por um caso emocional de uma coisa que você fazia antes e parece que não cola. Parece que é a mesma coisa quando você. Cara, um exemplo. 2016 você tinha o MSN. Você sabia que vai fazer muito gol. Você sabia que pode pegar Real Madrid, PSG, Juventus. Cara, aquele trio fazer gol. Os três vão fazer gol. Quando você coloca atualmente, não vai ser a mesma coisa. Então é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você tem. É grandioso. Parece que é grandioso na mente, mas na hora de fazer não cola. Entendeu? Então é isso, cara. Eu recomendo. Isso é uma recomendação minha, como se fosse um desabafo meu pra mim mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho sobre e desabafar um pouquinho, porque eu tô querendo virar mais um irmão mais velho que você não teve. Cara, e saindo um pouco da música, ligue aos poucos o seu sistema como se fosse o seu disjuntor interno. Vai ligando. Cara, o que que tá ligando ali que tá desligando? Cara, então vou ver um pouquinho sobre o que que tá ligando ali, que tá travando um sisteminha no meu cérebro, que é o interno do seu, o disjuntor. Cara, eu tô ligando ali, mas não tá bloqueado ainda, está travado. Por quê? Você vai vendo. Aos poucos você vai entendendo, cara, então é isso que tá acontecendo? Tá. Eu sei que é por causa de um acontecimento X que me fez traumatizar Y. Um comentário ruim, uma morte de alguém, uma mudança de planos pode ser também. Aí você vai falar, cara, vale a pena deixar essa luz ligada e querer ter iluminação quando estiver em outro quarto? Ou, cara, para eu entrar naquele quarto eu preciso de qualquer forma ligar essa luz e desligar aquela, porque aquela eu não posso deixar 100% ligada. Porque o que eu quero agora é isso, eu quero ligar essa luz, porque eu sei que essa luz é o que, cara, o que vai iluminar o quarto e que eu vou saber olhar as coisas, que eu vou saber produzir, que eu vou saber ajeitar, que eu vou saber organizar. Então é meio que uma ideia de luz, é uma ideia de sistema com luz. E essa luz eu tô ainda pesquisando, tô vendo, cara, o que aquela luz, o que a luz no meu quarto não está aparecendo, do quarto que eu sempre vivi, não tá ligando. Mas é porque eu não fui ainda no disjuntor e liguei. Não fui ainda no disjuntor e falei, cara, por que eu não fui no disjuntor? Por que eu não fui no interno? Por que eu não pensei nisso? Por que eu não fui buscar atrás disso? E é uma coisa minha, do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Por quê? Porque eu tava focado em outras coisas. Eu tava focado na sala, por exemplo, que eu tava fazendo outra coisa, porque eu vou na cozinha, mas eu não tava ligado no meu quarto. No quarto que eu sempre produzi. E, cara, é isso, você vai ligando, você tem que se abster da luz da cozinha e você não pode deixar 100% ligado. Óbvio. Porque uma hora esquenta muito, quando você faz uma coisa muito estimulado, você está estimulado a sempre estudar programação, uma coisa que você não queria. Por que eu vou deixar a luz da cozinha ligada? Não tem pra quê. E a mesma coisa, por que eu sempre vou querer ligar a luz de um projeto que eu sei que não vai valer a pena no meu futuro? Eu não quero 100%, eu quero ligado, eu não quero usar todo o dinheiro de disjuntor da conta de luz. Eu não quero usar a maioria do dinheiro da conta de luz naquele projeto que eu não quero na minha vida. Porque vai ser um dinheiro mal gasto, entendeu? Então, cara, vê um pouquinho do seu disjuntor interno, mental, e veja o porquê disso. E planeja.
Eu acho que não é nada no nada. Óbvio que você vai ter motivação. Pô, não sei o que. Tudo começa com motivação. Pô, massa. Motivação. Primeiro dia você vai de boa. Ah, não sei o que. Já começa a primeira quebra, você vai se lascar. Você vai se quebrar inteiro. Porra, liguei o negócio, não tá fluindo, você vai desistir, porque o teu sistema é isso, o teu disjuntor tá travado ainda. Você tem que desligar alguma coisa para ali destravar. E acontece, a vida é isso, você tem que abdicar de algumas coisas. E quando você entra no limbo, você abdica. Porque se você viver sempre nisso, e você, cara, eu quero viver no limbo, eu quero sair do limbo, eu quero sair do limbo, eu quero sair... A palavra não tem mudança quando você não vai para o lugar que você usa o sistema, que você vê o sistema, que você analisa o sistema, entendeu? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa linha de raciocínio, entendeu? Manda aqui nos comentários o que você acha sobre limbo, o que você acha sobre motivação, o que você acha sobre assuntos que são parecidos, que combinam com esse problema que a maioria das pessoas passa, não tem o que negar. Uma maioria, 99% das pessoas já entraram no limbo ou vão entrar no limbo uma hora. E dependendo da idade, você sendo novo ou mais velho, você tem a sua experiência, você vai sabendo um pouquinho. Então joga aqui nos comentários o que você acha, curte, comenta. Na descrição tem alguns links, entendeu? Todo no meu setup aqui, meus links de setup, para você ver como é que eu estou usando, o computador que eu uso, o celular que eu uso para gravar. Embaixo também tem o Instagram e tem o Twitter, eu acho que também. E é isso, galera. Tamo junto, é nóis. Já em breve eu vou usar um microfone melhor. E vou comprar uma lapela melhor, porque eu preciso ter isso. Eu preciso... eu preciso, porque viver com um negócio de 6 reais, não dá. Eu preciso investir num equipamento melhor para dar uma melhor qualidade e melhor entrega para vocês, tá bom? Beijo do Jota, valeu, tamo junto, é nóis. Boa quinta-feira, beijo. Sexta, sábado, dependendo do dia que você estiver vendo, tá bom? Abraço, valeu.